Ei, pessoal, tudo jóia? Eu tô de volta, um background novo. Peguei o ex-escritório do Renan pra mim. E hoje eu tô muito feliz porque esse é o vídeo inaugural de uma série de vídeos que eu vou soltar aqui pra vocês sobre as técnicas de caracterização puras. Então, uma breve explicação do que é essa técnica, do que ela se propõe fazer e para a gente entender melhor como a gente pode analisar os materiais usando essa técnica. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre espectroscopia, e aí eu vou falar as diferentes técnicas de espectroscopia que a gente usa, e para a gente entender a ciência por trás de cada uma dessas técnicas e conseguir usar para caracterizar nossos materiais. Bom, então vamos começar falando o que é espectroscopia. E espectroscopia é o estudo das interações entre luz e matéria. Então, para a gente entender um pouquinho sobre a espectroscopia, a gente tem que entender um pouquinho sobre luz, né? E o que seria luz? Falando aqui de maneira simplificada, a luz é uma onda. É uma onda eletromagnética que viaja pelo espaço. Então, se a gente está falando de uma onda, a gente está falando de uma coisa mais ou menos assim, né? E quando a gente vê esse gráfico aqui, o eixo Y está falando da amplitude dessa onda. Então, ela vai ter aqui um máximo e um mínimo. Enquanto aqui no eixo X, a gente está vendo a distância que essa onda percorre. Então, um dos conceitos mais importantes para a gente tirar daqui é: você vê que essa onda ela tem os pontos máximos e os pontos mínimos. A distância que a gente percorre aqui entre um ponto máximo e o próximo é chamado comprimento de onda. Lambda. Ok? Essa letrinha aqui chama lambda. Isso é o comprimento de onda. E daí o que a gente tira disso? A gente tira que a uma distância x, essa onda começa a se repetir no espaço, né? E se a gente fala sobre comprimento de onda, a gente sempre associa esse comprimento de onda, lambda, a uma frequência, que é quantas vezes essa onda se propaga por segundo. Então, comprimento de onda, a unidade de medida dele é distância, então, no sistema internacional isso é em metros. E a frequência dessa onda, para a gente usa esse Vzinho estranho, que na verdade chama nu, é 1 sobre segundo. Por quê? Quantas vezes essa onda, né, se propagou aqui por tempo. E como a medida do sistema internacional é segundos, a gente usa 1 sobre segundo. E isso tem uma medida própria para isso, que é chamada de Hertz. Ok? Aqui, gente, o comprimento de onda e a frequência de uma onda, eles são inversamente proporcionais. Por quê? Quanto mais vezes, pensa agora se eu tivesse uma onda que é assim, ó.
o comprimento dessa onda, daqui até aqui, tá vendo? Ele é menor que esse, ó, esse lambda 2. Se esse comprimento de onda é menor, isso significa que a frequência vai ser maior. Por quê? Quantas vezes, olha, isso se repete? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes para a mesma distância que a outra onda se repete, por exemplo, 2 ou 3 vezes. Então, a frequência vai ser maior quanto o comprimento de onda for menor. Uma outra coisa que a gente precisa saber também é que se a gente multiplicar o comprimento de onda com a frequência dessa onda, que a gente tem a velocidade que essa onda está se propagando. Então, voltando a falar sobre a luz. A luz, como ela é uma onda, se você multiplica a frequência de uma luz, o comprimento de onda com a frequência de uma luz, a gente tem a velocidade dessa luz. Ela é representada pela letra C. E ela é cerca de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ok? Então, isso é 3, 1, 2, 3, 4, 5, 8 metros por segundo. Isso aqui, 3. Então, essa é a velocidade da luz e a gente pode usar, então, aqui para calcular e relacionar diferentes frequências com diferentes comprimentos de onda de uma luz. Uma coisa muito importante que a gente tem que entender sobre luz é a dualidade, o que a gente chama de dualidade onda-partícula da luz. Por quê? Em certas situações, a luz se comporta como uma onda, porque, como por exemplo, ela tem a capacidade de sofrer interferência, ou ela se comporta como partícula, como por exemplo, no efeito fotoelétrico, que ela é capaz de interagir e arrancar elétrons de um material ao colidir com eles, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui primeiro, sobre a interferência. Aqui, olha, quando os picos e os vales, né, de uma onda, eles se coincidem, o que acontece é, essas duas coisas aqui combinadas geram essa de cima. Então, você tem duas ondas se propagando juntas, e a gente chama disso, elas estarem exatamente em fase, por quê? Porque elas têm a mesma frequência, né? As duas, elas viajam juntas, e elas estão exatamente o pico de uma junto com o pico da outra, o vale de uma com o vale da outra. E isso ajuda a aumentar a amplitude dessa onda. Então, se essa amplitude aqui é 1 e essa aqui também é 1, essa amplitude aqui vai ser o dobro. E o contrário também. Se uma onda tem aqui vale de uma conectando com o pico da outra e vice-versa, o que acontece é uma interferência destrutiva. Essa aqui é construtiva e essa é destrutiva. Exatamente, você não observa nada. E vai ser muito importante a gente entender, quando a gente estiver estudando diferentes técnicas de espectroscopia, o papel da interferência, né, nas nossas medições dos materiais. Agora vamos falar então outro lado, né, comportamento como partícula. Esse aqui é o efeito fotoelétrico, que foi descoberto por Einstein, o Nobel do Einstein é exatamente descrevendo esse efeito. E o efeito fotoelétrico, ele fala sobre a capacidade de uma luz, né, com uma energia X, vir aqui
e ela conseguir arrancar, da cor do negócio, ela conseguir arrancar alguns elétrons dessa estrutura nessa colisão, né, de fótons na matéria. E, inclusive, uma das técnicas de espectroscopia exatamente consegue medir isso aqui, usa essa medição dessa ejeção, né, desses fotoelétrons para poder entender o material. Então, Einstein, quando ele descreveu esse efeito fotoelétrico, ele falou sobre a energia de um fóton, a energia de uma onda eletromagnética. E ele relacionou ela da seguinte forma: a energia de um fóton, ela é o produto da sua frequência com essa quantidade aqui, essa constante, né? Que ela é chamada constante de Planck. E ela tem um valor bem pequenininho, de cerca de 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundo. Ou também, então, um outro jeito de escrever essas unidades é metro quadrado vezes quilo dividido por segundo. Então, Einstein deu para a gente uma forma, uma maneira de conseguir medir a energia associada a um fóton. Isso vai ser muito importante depois para a gente conseguir analisar, né, os nossos materiais com diferentes técnicas espectroscópicas. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre a luz, queria só que vocês entendessem um pouco, então, como é que essa luz tem a capacidade de interagir com a matéria, né? Esse aqui é uma tentativa minha de um desenho de um átomo no modelo de Bohr, né? Que a gente tem as camadas eletrônicas. Então, a gente tem aqui a camada K, depois a camada L, a gente teria várias outras, né? E então, o que acontece? A gente tem aqui, camada mais profunda, se a gente tiver um elétron aqui, esse aqui é o núcleo, né, positivo, e o elétron. Sobre a influência, então, de um fóton, ele pode vir aqui e entregar a energia dele para esse elétron. Isso faz com que esse elétron consiga ocupar, então, um nível energético, né, uma camada eletrônica maior. Então, o que aconteceu aqui? Um processo de absorção. O contrário também pode acontecer. Quando você tem aqui um elétron que primeiramente se encontra num nível energético grande, se ele vê um espaço disponível nesse nível energético aqui menor, né? Ele pode pular para esse nível de energia menor. Quando ele chega aqui, ele emite. Então, isso aqui é uma emissão de um fóton. Então, esses dois tipos de interações, né? Quando um elétron, por exemplo, ganha energia e consegue pular aqui para um nível eletrônico maior, ou então, quando ele pula para um nível energético maior e perde essa energia,
na forma de um fóton. E, de acordo com o que Bohr postulou, essa energia ela vai ser exatamente a diferença da energia entre esses dois níveis eletrônicos aqui. E aí, gente, o que acontece? Para cada átomo diferente, essas energias vão variar. E também elas vão variar dependendo de cada um desses níveis atômicos. Mas sempre essa energia de transição entre dois níveis atômicos, ela vai ser o fóton que ou vai ser emitido ou que vai ser absorvido, ele também vai respeitar essa equação. A energia que ele vai ter vai ser proporcional à frequência que ele vai ter. Então, é por isso que, por exemplo, quando a gente queima diferentes elementos, a gente vê uma luz diferente aparecendo. Então, trazer só para vocês aqui o espectro eletromagnético, né? A luz visível, ela é uma parte pequena aqui, é um comprimento de onda, são comprimentos de onda pequenos. E o que acontece? Quando você queima, quando você dá energia, né, para alguns elementos, eles vão emitir, né, fótons em um comprimento específico. E daí, por isso a gente consegue enxergar uma chama azul, ou amarela, ou vermelha, porque em cada átomo, o valor dessa transição, né, de uma camada para outra, o valor da energia necessária para essa transição acontecer, ele vai ser diferente dependendo do átomo. E essa energia, como ela está vinculada, ela é proporcional à frequência, e a frequência aqui, né, da luz, ela pode ditar a cor dessa luz. É por isso que a gente consegue ver fogo de artifício, por exemplo, se ele vai ser amarelo, se ele vai ser verde, azul, vermelho, exatamente pela energia ali que foi liberada para cada átomo. E no espectro eletromagnético, a gente consegue relacionar regiões diferentes com medidas espectroscópicas diferentes. Então, começando aqui nas ondas de rádio, que são as ondas menos energéticas. Por quê? Elas têm os maiores comprimentos de onda e as menores frequências, né? Então, vou deixar aqui do lado de novo. Energia igual ao comprimento de onda. Então, pensa que ela é diretamente proporcional à frequência dessa onda. Então, quanto menor a frequência, menor a energia ela vai ter. E é o que acontece. Diferentes energias de fótons vão dar para a gente diferentes informações moleculares. Então, as ondas de rádio, né? As ondas de rádio nessa região aqui, elas são as menores frequências e com elas a gente consegue medir alterações no núcleo dos átomos. Então, a gente consegue verificar ressonância magnética nuclear. Então, próximo às microondas. Com as microondas, a gente mede um outro tipo de espectroscopia, que é a ressonância paramagnética eletrônica. A região do infravermelho, que é essa aqui,
a gente consegue medir alterações nos modos vibracionais das moléculas, a região entre ultravioleta e o visível, então aqui, né, entre o ultravioleta e o visível, a gente consegue ver transições eletrônicas. Quando a gente vem aqui para o espectro na região dos raios-x, eles já são altamente energéticos. É quando a gente consegue medir fotoelétrons, então a espectroscopia fotoelétrica. Por último, os raios gama, que são aí a radiação de maior energia do espectro eletromagnético, permitem que a gente meça a espectroscopia de Mossbauer. Então, ficou entendido, né? O resuminho. As diferentes frequências do espectro eletromagnético, elas geram diferentes energias dos fótons que as compõem, e quando a gente vai medir, então quando a gente vai detectar como esses fótons, com cada energia, interagem com a matéria, eles conseguem fazer alterações diferentes na estrutura da matéria, e aí o tipo de medição que a gente faz, então, é diferente. Nas próximas aulas, então, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre como essas medições são feitas, o princípio de cada técnica, qual é a transição, qual é a interação, né, mais a fundo sobre sobre a matéria que cada um desses tipos de ondas eletromagnéticas conseguem fazer na matéria, e como é que isso ajuda a gente a entender as características físicas, químicas do nosso material. Para finalizar esse vídeo, então, vamos fazer esse exercício. Calcule a energia de 1 mol de fótons com comprimento de onda de 550 nanômetros. Bom, comprimento de onda 550 nanômetros. Então, a gente sabe aqui, ó, essa informação, comprimento de onda é igual a 550 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Ok, daí a gente pega aquela outra equação, né, que eu mostrei antes, que fala que a velocidade de uma onda, ela é igual ao seu comprimento de onda vezes a sua frequência. E também a gente sabe que a energia de uma onda é igual a constante de Planck versus essa frequência. Então, se a gente quiser saber, como a gente quer saber a energia e a gente tem o comprimento de onda, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui e isolar a frequência nessa primeira equação e substituí-la aqui. Então, a frequência, ela é igual à velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. E isso na próxima equação, substituindo, a gente tem que a energia igual a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Constante de Planck igual a 6,626 vezes 10 menos 34 joules por segundo, vezes segundo. Velocidade da luz, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E o comprimento de onda, 550 vezes 10 menos 9 metros. Deixa eu apagar aqui para dar mais um espaço. Então, a gente tem aqui, a gente consegue cortar segundo com segundo, metro com metro. A gente já sabe, então, que a nossa unidade final
em joules, e deveria estar, porque está falando de energia. Então, a energia... e é claro, a gente está calculando isso aqui até agora para 1 fóton. Depois a gente tem que fazer o cálculo para 1 mol, então, para multiplicar pelo de Avogadro, né? Isso aqui vai dar 0,0361 vezes 10 elevado a menos 17 joules. Para escrever isso de uma maneira melhor, então a gente tem 3,61 vezes 10 elevado a menos 19 joules, certo? Por elétron. Desculpa, por fóton. Agora, para a gente fazer a conta para 1 mol, essa energia vai ser multiplicada. Então, 3 vezes 61 vezes 10 a menos 19 vezes 1 mol. Isso dá 6,022 6,022 vezes 10 elevado a 23. Então, a nossa resposta final, que é a energia de 1 mol de fótons com comprimento de onda de 550 nanômetros, igual a 2,17 vezes 10 elevado a 5 joules. A gente também pode escrever isso em quilojoules. Então, isso é igual a 217 quilojoules. Isso, então, é a energia que 1 mol desses fótons consegue entregar. Vamos supor, se eu estiver falando de um laser, né? De um laser que atua nesse comprimento de onda, que é a luz verde. Então, um laser verde, que teria esse comprimento de onda aqui, ele conseguiria entregar 217 quilojoules por cada mol de fótons. Bom, gente, hoje era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que esse conhecimento ajude, então, a gente a construir para as próximas aulas, quando eu começar a falar das técnicas, para a gente conseguir entender, então, como é que esses fótons em diferentes energias interagem com o nosso material e como é que a gente mede isso, né? Usando um equipamento. E como é que a gente interpreta esses resultados. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no meu canal, compartilha com seus amigos e até a próxima!